ligeirinho do que vocês imaginavam, não é mesmo? E eu estou aqui agora para cumprir a minha promessa do nosso videozinho primeiro. Eu vim apresentar um grande amigo que está comigo em todos os momentos, me acompanha diariamente. Será que vocês sabem quem é ele? Será que vocês fazem ideia a quem ou ao que eu me refiro? No nosso vídeo anterior eu já dei uma dica. Ser inanimado. O que vem a ser isso? Qual o significado da palavra inanimado? Outra dica que eu deixo aqui. O meu amigo, que vai se tornar, se já não é, muito próximo de vocês, pode ser grandão, pode ser médio, pode ser bem pequenininho, assim como pode ser pesado, grosso, pode ter um peso médio ou pode ser também bastante fininho, sendo bem leve. Pode ser colorido, pode ter apenas uma cor, pode trazer imagens. Mas uma coisa nele nunca falta: palavras, muitas, muitas palavras. Será que vocês já adivinharam? A Prof. Marília fala do dicionário, esse companheiraço de todos nós. Gente, vocês sabem que eu adoro histórias, adoro livros de todos os jeitos. Mas esse livro aqui, ele é especial. Porque num livro normal, de contação de histórias, de escrita de histórias, normalmente vem uma, duas, três, às vezes alguns trazem mais narrativas, mais contos, mais descrições, mais fábulas. Mas será que eles nos trazem o significado, o que quer dizer cada uma daquelas palavras que compõem a história, o texto? Não. O único capaz de nos dizer, de nos oferecer o sentido de alguma palavra é o dicionário. E como eu disse antes, o dicionário pode aparecer de várias formas, até da forma online. Se vocês colocarem no site de pesquisa dicionário, vocês vão encontrar um monte de páginas que têm a mesma intenção desse dicionário físico, impresso, que é nos mostrar, nos revelar o que quer dizer uma palavra. E o bacana desse dicionário, por isso que eu digo que ele é um dos meus melhores amigos, é que sempre que eu estou na dúvida, sempre que eu preciso de uma ajuda, ele está prontinho para me estender a mão, sempre me oferecendo explicações, informações muito interessantes sobre palavras que eu desconheço. E às vezes eu nem preciso do significado de uma palavra, porque às vezes, quando eu vou escrever, eu também me atrapalho e não sei se é uma letrinha, se é outra que compõe aquela palavra, e eu recorro ao dicionário. E ele também me oferece essa informação, assim como a divisão silábica destas palavras e a origem delas. Porque você sabe que assim como nós nascemos em um determinado lugar, moramos em um determinado local, as palavras também nasceram, vieram de algum lugar. Têm origem em algum lugar. Muitas vezes
nem são brasileiras, nós apenas nos apropriamos dela. E isso o dicionário também nos conta. Viram só quantos motivos eu já dei para essa grande amizade se manter forte e para manter também o dicionário sempre pertinho de mim? Eu tenho certeza de que a partir de hoje vocês vão se tornar cada vez mais íntimos desse livro tão especial. Bom, turminha, o que é importante nós sabermos sobre os dicionários? Que existem, como a Prof disse anteriormente, vários tipos de dicionários, de tamanhos diferentes, dicionários mais completos, outros mais enxutos, outros menorzinhos que não apresentam todas as palavras. O que nós adotamos na escola é um dicionário que não possui ilustração, ele não tem imagens, traz apenas a escrita, o significado, muitas vezes a divisão silábica e a origem da palavra. Para a gente fazer a nossa atividade de língua portuguesa, iniciada por uma tirinha bem bacana do Calvin e do Haroldo, vivendo uma situação com a mamãe dele, vocês vão precisar do dicionário. Porque após o diálogo dos personagens da tirinha, que é um gênero textual muito parecido com a história em quadrinho, mas ele é disposto sempre na forma horizontal e normalmente aparece em preto e branco. E é também uma historinha com menos diálogo, mais curtinha. Essa é a diferença entre história em quadrinho e tirinha. Fica a dica aí também. A gente vai precisar utilizar o dicionário. Só que quando a gente se depara com o dicionário, mesmo que ele seja menorzinho, a gente se assusta porque é tanta folha, tanta palavra, que chega a dar aquele friozinho na barriga. Mas nada que acompanhar essa explicação aqui não resolva. Então, gente, quando nós vamos usar um dicionário, seja ele qual for, nós precisamos sempre atentar, dirigir a nossa atenção para a letrinha inicial da palavra que nós vamos buscar no dicionário. Seja pela razão que for, para conhecer a sua escrita correta ou para saber o significado, o sentido daquela palavra, daquela expressão. Então a gente sempre pensa ou visualiza com que letrinha a palavra começa. Digamos que comece com a letrinha A. Eu recorro ao meu amigo dicionário, que está disposto pela ordem alfabética. Isso facilita muito. Quando eu me aproprio do dicionário, conheço melhor, por isso que é interessante que vocês folheiem, que vocês deem uma olhadinha, que vocês observem de que maneira que as palavras se dispõem no dicionário, nesse livro Nosso Amigo, para que vocês não se sintam assustados ou preocupados ao encontrar a palavrinha, porque de fato são muitas palavras que formam esse livro. Mas então, voltando, para procurar uma palavrinha no dicionário, nós precisamos prestar atenção na primeira letrinha da palavra. Voltando ao nosso exemplo também da letra A, e lembrando que as palavras do dicionário estão organizadas sob a ordem alfabética, eu vou iniciar a abertura do meu dicionário e vou ir folheando. Onde será que está a letra A? Esse dicionário aqui, ele tem uma partezinha que indica as páginas das letras. Nem todos têm. Isso aqui facilita bastante. Mas, não havendo essa indicação, é só folhear o dicionário, passar rapidinho o olho que vocês já vão, porque conhecem a ordem do nosso alfabeto, perceberem que letrinha vocês estão operando no dicionário. Então, se eu vou procurar a
letrinha A, realmente são muitas palavras, como a prof disse. Então, nem sempre só com a primeira letrinha, eu vou conseguir identificar a palavra no dicionário. Eu preciso desmembrar essa palavra em letras. Se a palavra for abacaxi, eu sei que a primeira letrinha é A, então eu preciso concentrar a minha atenção nas páginas onde estão palavras iniciadas pela letra A. Lembrando que o dicionário é organizado seguindo a ordem alfabética. Então eu vou procurar letra A. Poxa, mas são tantas palavrinhas. Que outra estratégia eu posso utilizar para encontrar a palavra abacaxi? Estou vendo aqui aliciador, aliciamento, aliciar, alienista, alfaiar, mas é ab. A segunda letrinha é o B, então eu já tenho duas pistas. Eu inicio lá naquele conjuntinho de palavras com A e em seguida observo a segunda letrinha. A, B, e vou indo, até encontrar o A e depois o B junto. E assim eu vou montando, como num quebra-cabeça, a palavrinha, ó. Abdomitopatia. Gente, que palavra difícil. Abd. Não, mas o que eu quero é aba. Então eu vou seguir procurando. Às vezes eu posso voltar um pouquinho nas páginas, às vezes eu preciso ir um pouco mais adiante. Abaixar. Mas o que eu quero é Vocês estão observando que nós desmembramos, nós desfazemos a palavrinha observando as letras que a constituem para procurar no dicionário, partir do A, depois do AB, depois do AB, abac. O que vem depois do segundo A? O C, abaf. Mas o F é depois do C, então eu tenho que andar um pouquinho mais para trás. Abacaxi, fruto espinhoso produzido por uma planta da família das bromeliáceas. Ação difícil de resultado nulo, chatice, amolação. Depois que eu encontro a palavrinha no dicionário, eu percebo com a leitura do seu significado que ela apresenta muitas possibilidades para aquela expressão. A fruta. Vocês já ouviram falar da expressão vou ter que descascar esse abacaxi? Quer dizer um problema, uma chatice, uma amolação, como nos conta o dicionário. Então, galera, fica a dica aqui. Primeira delas, manuseiem, experimentem, leiam o dicionário, observem que todas as palavras que formam o dicionário, elas estão organizadas pela ordem alfabética. E para que eu possa encontrar o significado de uma palavra no dicionário, eu preciso observar a palavra, com que letrinha ela inicia, me situar dentro do dicionário no sentido de encontrar a localização dessa letrinha inicial e depois ir cortando, fatiando, desmembrando a palavrinha. No caso do abacaxi, iniciamos por A, B, vem o B, depois vem o A de novo e assim eu vou acomodando as informações, quem vem antes, quem vem depois. Será que o F está na frente do C? Mas eu estou no A, B, A, F. Volto um pouquinho mais porque o C vem primeiro. E a gente vai se localizando. E é isso que vocês vão fazer na atividade de língua portuguesa. Após a leitura da tirinha, vocês vão buscar no dicionário algumas palavras para conhecerem
o significado delas que constam nesse gênero textual apresentado inicialmente. Parece um bicho de 7 cabeças, parece difícil, mas não é nada. Eu tenho certeza absoluta de que ao final da tarefa, do trabalho de vocês, vocês encontrarão qualquer palavra no nosso amigão dicionário. Certo? Bom, então eu desejo a todos vocês uma ótima tarde de produção, de pesquisa e de registro. Lembrando que a prof está lá no WhatsApp para sanar qualquer dúvida e para auxiliar vocês em alguma dificuldadezinha que possa aparecer, que possa surgir. E vou aproveitar esse momento também para deixar um beijo muito instalado, muito afetuoso em cada uma das minhas mamães, das nossas mamães do grupo, pelo Dia das Mães. Recebam o meu carinho, o meu reconhecimento, não apenas pelo período em que nos encontramos de árduo e muitas vezes desgastante trabalho, mas por todos os dias, pela presença, pelo que vocês representam na vida de cada uma dessas joinhas. Um beijo grande, feliz Dia das Mães. E para vocês, meus amores, um abraço muito, 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 muito apertado. Beijoquinhas mil. E até segunda-feira. Vou estar ansiosa esperando pelo retorno de vocês. Tchau, pessoal. Até segunda. Beijão. Amo, amo, amo vocês.